Olá, pessoal. Eu sou o Lissander Dias e estamos em mais uma vez no podcast do Naaman Mendes. Nós estamos aqui nos estúdios, diretamente dos estúdios do Zenet Studios, para conversar com você mais uma vez, seguindo o nosso assunto da série que temos desenvolvido toda semana, a série Seguir a Jesus. Esse podcast, você sabe, você que nos acompanha sabe, você que ainda não nos acompanha, essa é a hora, mas saiba que isso aqui é um espaço que a gente utiliza, que a gente desenvolve para conversar sobre fé, sobre a vida real, sobre os dilemas que todos nós temos, mas que ninguém conta nos púlpitos. Então, tá começando mais um episódio, e esse episódio é provocante. A gente, como você sabe, a gente conversa de forma direta aqui, e você vai saber o que realmente significa crer em Jesus. Será que você crê em Jesus verdadeiramente? Será que as pessoas que você conhece, que dizem que creem em Jesus verdadeiramente? Nós não estamos falando sobre doutrinas necessariamente, nós estamos falando sobre a fé genuína e verdadeira em Jesus. Muita gente acha que seguir Jesus é postar um versículo no Stories, muita gente acha que seguir Jesus é cantar no louvor, estar no ministério de música, ter um cargo na igreja, ia ter lá na sua bio, colocar como filho do rei, né, que é mais comum também. Mas vamos falar bem a verdade, a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã tem a ver com muito mais coisa do que você expressar de forma superficial algum tipo de fé em Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Será que é só mesmo expressar, declarar que você crê em Jesus, que torna você um crente em Jesus? Vamos falar sobre os enganos mais comuns. O que a Bíblia realmente diz sobre crer e receber Jesus. E o que muda, fundamentalmente, o que muda quando a fé deixa de ser só aparência e se torna uma entrega de verdade. Então, se você já se perguntou alguma vez na vida se a sua fé é uma fé verdadeira ou é uma fé só de fachada, se você foi honesto o suficiente a se fazer essa pergunta, esse é o momento para a gente conversar e você realmente está no lugar certo. Bem, estou aqui com o pastor Naaman, mais uma vez, e nós vamos ter essa conversa nessa próxima hora. E aproveitando para você, convidando você a seguir o pastor Naaman nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Os vídeos, os podcasts estão no YouTube, mas também a gente compartilha vários desses conteúdos no Instagram do pastor Naaman Mendes Oficial. Tá bom? Bem, participe também compartilhando com outras pessoas esse link, fazendo seus comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, e a gente vai acompanhar a sua participação e a sua voz. Sem mais delongas, pastor, estamos aqui mais um podcast com o tema Crer em Jesus mais que uma religião. Interessante esse tema, porque ele traz um contraste, né, sobre crer em Jesus e religião. Existe esse contraste, pastor? Sim, sem dúvida. Existe esse contraste, ele está muito presente aí nas mídias sociais, né? Acho que, como a gente tem conversado aqui nesses podcasts até aqui, né? Numa tentativa de abrir os olhos das pessoas para elas perceberem que há uma diferença entre você crer em Jesus Cristo e você ter uma prática religiosa, né? Nesse sentido que a gente quer falar, né? As pessoas, às vezes, elas se tornam pessoas praticantes de algo que é religioso, né? Como foi dado o exemplo, né? Aí das mídias sociais, né? Você coloca alguma coisa lá que tem a ver com religião. Não necessariamente aquilo expressa, né, uma prática de vida. Como a divulgação das coisas religiosas hoje se tornaram muito fortes, né? Socialmente aceita, né? Socialmente aceita, virou modinha, né, como se diz agora, né? Então, muitas pessoas, elas vão simplesmente entendendo aquilo como sendo o suficiente para a vida delas, né? Então, fica uma coisa assim um pouco
eu diria não um pouco, né, mas muito superficial, e que quando as pessoas começam a ter os seus embates e as suas dificuldades, elas começam a não ter respostas mais profundas, né? E a sociedade que a gente está vivendo, ela demora um pouco para as pessoas caírem na real. E às vezes essa demora para as pessoas caírem na real se torna algo irreversível, né? Porque é triste. porque elas não decidem. Então, pessoas que são conduzidas, né, aí pelas mídias e tal, elas vão sofrer, porque a vida não é virtual, né? Não é. A gente tem embates, né, que são inesperados, que acontecem na nossa vida e que a gente precisa ter uma resposta mais concreta. Eu não sei, Alessandra, talvez você, como jornalista, pudesse nos ajudar, né, no sentido assim, será que essa mídia social não está nos atrapalhando um pouco aí na compreensão das coisas de Deus, do Evangelho, né? Com certeza, porque ao mesmo tempo que ela é uma plataforma de comunicação e, obviamente, ela traz possibilidades de você compartilhar quem é Jesus verdadeiramente, ela traz no escopo dela, ela traz um formato. O formato é um formato que privilegia muito e te estimula muito ao egocentrismo. Então, a rede social, ela te estimula o egocentrismo ao ponto de que você, mesmo tentando fazer as coisas certas, você se coloca no centro dessa abordagem. Então, assim, como a gente tem conversado nos outros episódios, não há nenhum caminho que não seja Cristo nessa jornada. Então, você colocando Cristo no centro. E aí, como também, no geral, as redes sociais, elas são baseadas na imagem, você faz a sua própria curadoria do que você quer mostrar. Então, é fácil enganar nas redes sociais. É muito fácil. Também fácil enganar no dia a dia. Também a gente engana as pessoas, né, no dia a dia. Não é uma coisa exclusiva das redes sociais. A diferença é que as redes sociais, elas potencializam muito isso, né? E ajudam você a cair num fosso de engano sobre Cristo. E sem falar das pessoas mal intencionadas que realmente utilizam essa poderosa ferramenta para o mal. Acho que a igreja, né, ela, como a gente tem falado, ela, vamos dizer, tem um número muito grande hoje, né, aqui no nosso país, né, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem um pouco confusas, né. Peraí, o que você está falando? Peraí. Um cara que está chegando aqui agora para ouvir o nosso podcast, fala assim, mas que assunto é esse? As igrejas estão cheias. O Brasil nunca foi tão cristão, né? Tão evangélico, né? A gente vai ver os dados do IBGE trazendo isso. Como assim? O que esse assunto tem a ver com as nossas igrejas? O que nós estamos tratando aqui é sobre as pessoas terem uma prática religiosa e realmente crerem em Jesus. Esse que é o tema, né? Então, o que acontece é que as igrejas, por esse crescimento explosivo que a igreja tem, ainda que se tenha gente com muitas boas intenções e gente ali no processo, vamos dizer assim, nessa multidão, você tenha pessoas verdadeiramente cristãs e muitas pessoas se convertendo, ainda assim há uma necessidade da minha compreensão de que essas pessoas comecem a ouvir ou elas ouçam realmente quem é Jesus. Porque se isso não acontecer, essa igreja vai se diluir, ela vai ser, vamos dizer, absorvida pela sociedade, que aliás eu acho que já acontece, né? E ela começa a ser manipulada para os interesses ou dessas pessoas que estão fazendo esses aglomerados, ou ela começa a ser usada pela própria sociedade para o benefício dela, né? Para os interesses dela. E uma sociedade como a nossa, não assim no sentido de ser brasileira, né? Mas a sociedade, o mundo de um modo geral,
ele tem interesses que não são necessariamente interesses cristãos, no sentido que Jesus quis ensinar, né? Uhum. São interesses aí de comércio, de poder, de manipulação, né? E esse é um universo que a gente não tem domínio, eu diria, nós pobres mortais, né? E por isso as pessoas vão ficando confusas a respeito da pessoa de Jesus, porque o nome de Jesus é usado para esses interesses. E então esse procedimento aí vai fazendo com que as pessoas fiquem confusas no ambiente da igreja. Primeiro, porque elas não ouvem a respeito de quem é Jesus. Segundo, é porque, como elas não são ensinadas a respeito do evangelho de uma forma mais clara, elas começam a achar que elas podem ter uma adesão a uma religiosidade sem Cristo, sem Deus. Que elas podem viver sem precisar de Deus e ter uma atitude religiosa. Então, elas podem ir numa igreja e tá lá e para ela, para o coração dela, para a alma dela, para o espírito dela, não fazer nenhuma falta à pessoa de Cristo. Ela participa ali, ela faz coisas boas, ela tem um bom... Mas ela não, de fato, ela não crê em Jesus, ela nem sabe para que ela precisa crer em Jesus. Porque, de certa forma, isso vai sendo escondido dela. Ela não vai tendo percepção. Eu acho que não há consciência de pecado nos ambientes das comunidades cristãs, né? Claro, eu estou falando de uma forma genérica, né? Então, o que é pecado hoje para a maioria das comunidades, né, das igrejas? Até algum tempo atrás, as igrejas ainda tinham um certo cuidado com essa questão do pecado, né? Hoje, elas estão tão grandes que as pessoas não se importam mais, né? Elas não ouvem sobre isso, elas não aprendem sobre isso, elas não entendem qual é a relação da natureza pecaminosa delas ou o que são os frutos dessa natureza, portanto, os pecados do dia a dia. Então, elas não se dão conta. E os maiores pecados, eles nem são tocados, né? O maior pecado que pode existir é você não amar a Deus e não amar o próximo. Esses são os grandes pecados. Todo pecado nasce dessas duas coisas. Você peca porque você não está colocando Deus em primeiro lugar como ele propõe. E você peca porque você não está amando as pessoas. Todo pecado ele prejudica alguém. Uhum. Né? Ou ele prejudica, quase os 10 mandamentos, por exemplo, se você observar, ele sempre prejudica as outras pessoas. O único que não prejudica os outros em tese, né, seria você, porque prejudica você mesmo, é você não amar a Deus. Uhum. Os outros, todos, eles prejudicam as outras pessoas. Ou você mata alguém, ou você adultera, ou você inveja, ou você faz algo que é prejudicial às outras pessoas. E isso falta esse tipo de ensino, por isso as pessoas ficam confusas. Uhum. E falta também a palavra de Deus, né? A exposição da palavra. Porque quando não há, a palavra de Deus não é ensinada, não é pregada, as pessoas vão ficando confusas também. Então elas andam por uma prática religiosa apenas. Diz que é para fazer isso, eu faço. Mas ela não sabe por quê, ela não sabe quais são as motivações que estão por trás, então elas vão ficando confusas no ambiente da igreja. Certo. Você falou muito sobre a palavra confusa, confusão, né? Mas também existe nas nossas igrejas muitas pessoas que têm realmente dúvidas sobre Jesus, né? Isso não significa que elas não estão na igreja. Elas estão na igreja, elas fazem parte da igreja, elas gostam de ir à igreja, elas servem em algum ministério da igreja, mas elas não sentem experiências mais emocionais também, elas não sentem arrepios, não choram, não levantam as mãos no louvor. Essas pessoas que não se encaixam tanto assim nesse modelo que a gente está discutindo aqui, de ser religioso hoje em dia, quem são essas pessoas? O que elas realmente acreditam? No que elas realmente acreditam? Elas são pessoas
que não conhecem Cristo ou são pessoas que estão num processo para conhecer Cristo? Enfim, ajuda a gente a entender um pouco isso aí, pastor. O que acontece é que as propostas que a maioria das pessoas estão ouvindo, até pela proposta social que é de comunicação que a gente tem hoje, é uma proposta de levar as pessoas a terem experiências, né? Uhum. Até os convites, eles não são feitos assim, né? Os convites para as pessoas irem venha viver a experiência, né? Já está assim, né? Uma pessoa ir para um culto, ela vai viver uma experiência. Né? Então, essa ideia de você experimentar, ela está ligada às questões emocionais, né? Você experimenta do ponto de vista emocional. Você experimenta algo que você vai comer a partir do seu sentido, né? Do sabor, né? Você vai, né? Você ouve alguma coisa e você experimenta aquilo que você está ouvindo, aquilo vem para sua mente e gera uma emoção em você. Quando você come alguma coisa, você fica feliz, né? Porque, principalmente se você comer um pudim assim gostoso, né? Aí você tem uma experiência confortável, né? Uma experiência confortável, boa, gostosa e tal. Então, nos ambientes de culto, de certa forma, também as pessoas estão gerando essas questões emocionais. E aí, aqueles que vamos dizer assim, que não, por alguma razão, eles não se deixam levar por isso, eles começam a ter dúvidas. Será que eu realmente creio, né? E é interessante que isso eu vivi na minha juventude, né? As pessoas tentavam. Eu me converti, né? Eu me tornei um cristão ainda muito jovem, né? Com 19 anos. E havia muitas propostas de você experimentar determinadas coisas, né? E isso significa que as pessoas estão tendo uma expectativa errada em relação ao evangelho. As pessoas são medidas na sua fé pela emoção, pela experiência mística, pelas manifestações, vamos dizer, mais visíveis, né? Mas o verdadeiro evangelho é sobre você ter um relacionamento com Jesus e não sobre você ter emoções, você se arrepiar, você sentir frio na espinha, né? Então nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus sem necessariamente ter essas expressões emocionais. Exatamente. Aqui, por exemplo, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou conversando a respeito das coisas de Deus, que são coisas maravilhosas, né? E eu não estou sentindo nenhum arrepio, né? Apesar do friozinho que está hoje, né? Então, fé não é um sentimento, não é uma emoção, mas é um relacionamento, é uma confiança verdadeira em Deus. A longo prazo, inclusive. A longo prazo, mesmo que eu não sinta nenhum arrepio, não tenha nada na minha vida, não tenha nenhuma emoção, não tenha nada, ele se faz presente na minha vida, né? Eu creio. É pela fé, né? É quase impossível, né? Você, vamos dizer assim, ficar dependendo dessa experiência para você ter uma vida com Deus, né? A gente não chora toda hora, né? A gente não se arrepia toda hora, a gente não fica emocionado toda hora. A vida não é assim. A gente tem momentos pontuais da vida da gente que essas coisas vão acontecer. Então a fé, ela não é um sentimento, ela é real. A gente nunca ouve Jesus dizendo assim, quem chorar mais será salvo, né? A gente não ouve isso. Ele disse ao contrário, ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Então não depende de emoção. Ele não diz, olha, quem sentir arrepio vai ser salvo. Né? Não, ele propõe confiar nele. Aliás, algumas decisões, a maioria das decisões das pessoas que seguiam Jesus, eles não seguiam por emoção, né? Eles seguiam por crer nele, por confiar nele. Eles não tinham essas emoções como a gente pensa. Na Bíblia, a maioria das histórias que você ouve na Bíblia, a emoção, o choro, por exemplo, vinha por causa do pecado, né? Era arrependimento, né? Pedro, por exemplo, né?
chora porque nega Jesus, né? Então essa experiência, ela leva você ao arrependimento. A Bíblia diz que há tristezas que traz vida, 1 Coríntios, né? E há tristezas que traz morte, né? Então a emoção, ela deve nos levar, ou deveria nos levar a uma decisão por Cristo de arrependimento, primeiro arrependimento. Agora, isso também não quer dizer que você, pelo fato de você conhecer Jesus, você não vai ter emoções. Você vai ter. Mas essas emoções, elas não podem ser conduzidas, elas têm que ser algo de Deus em você. Então, você vai em determinados ambientes que vão te levando à emoção, você vai se emocionar. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, existem determinadas situações em que não precisa ninguém falar para mim, é Deus, ou é de Deus, e você está aqui, você vai se arrepiar, e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Às vezes eu estou na rua, eu vejo alguém lá, uma criança, uma família na rua, eu fico comovido. Isso, por quê? Porque eu tive uma fase da minha vida muito difícil, que os riscos de eu estar na rua também eram muito grandes. Há uma identificação, né, com o sofrimento humano, porque eu vivi alguns desses sofrimentos, não todos, né? Porque tem muito mais gente que sofreu muito mais do que eu, mas Deus coloca no coração da gente essa emoção. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: primeiro tem um fato. Sim. O fato é, Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse é o fato. E se você não crê nisso, não tem emoção que seja justificada como sendo de Deus. A partir daí, a não ser que seja emoção humana, né? Amor ao próximo, amor às pessoas, isso todo ser humano pode ter. Agora, você se emocionar e num culto, num lugar, sem esta fé, você é uma pessoa que está indo por um caminho de religiosidade e não de uma vida realmente com Deus. Se você crê em Jesus, você vai descansar nele, você vai crer nele. Porque quando a emoção chega, ela se mistura, né? A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. A fé não carrega emoção. A fé não tem nada a ver com a emoção. Quando a emoção acompanha a fé, é apenas um aspecto emocional que vem à nossa vida por causa do que nós somos, né? Não tem nada a ver com a fé. Certo. O que nós estamos conversando aqui, gente, é sobre crer em Jesus mais que religião. E estamos trazendo contrastes, estamos trazendo elementos que vão ajudar você a fazer um autoexame sobre a sua fé e te ajudar a caminhar nessa jornada, que é uma jornada única, né? A fé em Jesus é uma jornada única, mas a gente quer te ajudar nesse sentido. Ouvindo você, pastor Naaman, eu me lembrei do episódio anterior que a gente conversou sobre os falsos profetas. Nós usamos muito a palavra engano, né, relacionada a falsos profetas. Mas você falando também hoje aqui sobre esse tema, me veio à mente a palavra auto-engano. Então, essa questão também de viver uma religiosidade, uma fé, entre aspas, pela fé, né? A gente já conversou também sobre isso. Não seria também um tipo de auto-engano, pastor? E se por que a gente gosta de se auto-enganar? A gente gosta de se auto-enganar justamente porque a gente não tem clareza com relação àquilo que nós cremos enquanto cristãos, né? Primeiro, a gente não tem clareza com relação a gente mesmo. Não adianta a gente ficar fazendo atalhos, né? Uhum. Nós somos seres humanos pecadores. Uhum. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a nossa natureza é pecaminosa, nós estamos mortos, não há nada em nós que possa agradar a Deus. É por isso que Cristo morreu, ressuscitou e veio morar dentro de nós. Quando ele vem para dentro de nós, ele traz vida, né? Ele vai trazer para nós a vida.
E é por isso que ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, ele vem morar dentro de nós. Aí ele faz, vamos dizer, é o novo homem que surge a partir daí. Então, é a partir daí que os nossos movimentos, eles começam a ser a favor de Deus. Há uma luta dentro de nós, né? É assim, a gente não tem dificuldades de acreditar que a gente é pecador. E essa dificuldade vai fazendo a gente ir criando atalhos para a gente se auto-enganar. E aí a gente se auto-engana. Então, ao invés de arrependimento, a gente vai fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a gente errou, pecou. Aí compensar. Aí você cria uma compensação, né? Algo que possa compensar o seu pecado. Para você parecer bom. Para você se tornar bom, você se justifica. Isso a gente faz tanto com relação às pessoas, como com relação a Deus. Sim. Então você fica fazendo coisas para que as pessoas ao seu redor vejam em você alguém bom, né? Você não quer perder essa característica da bondade diante do seu filho, da sua família. Sim. Então, quando a gente peca, a gente tem uma tendência de fazer alguma coisa boa para fazer uma compensação. Sim. E isso também acontece na vida religiosa, isso acontece com Deus também. Eu pequei, então eu vou aumentar meu tempo de serviço lá na igreja. Aí você termina fazendo isso. Então, isso vai causando em você um certo, o auto-engano, como você colocou, e um certo cinismo, né, dentro da gente, né? Porque, bom, se eu errei, se eu pequei, eu posso ir lá e compensar isso. Então, isso é muito sério, né? Porque a gente acaba vivendo uma vida com um jogo de compensações, né? A vida toda. E não de experimentar a graça, experimentar aquele amor gratuito, né? Então o caminho começa a ser esse, e não o caminho do arrependimento diante de Deus, do arrependimento diante das pessoas, né? De admitir, né? Que pecou, que errou. E você demonstra com isso que você não crê no perdão e na graça de Deus. E isso, para mim, é o que é o mais grave, né? Gravíssimo. Você errou, pecou, e você não vai a Deus, né, para ter essa provisão do seu perdão. Você precisa ir para que você, então, volte a ter uma vida normal, e aquilo que você estiver fazendo no ambiente comunitário, na igreja ou para as pessoas, seja algo saudável. Seja algo de alegria, de motivação verdadeira, né? E não ficar fazendo compensações, né? E isso não procede de Deus. Então eu acho que o auto-engano é esse, é você achar que você está certo, que você deve proceder assim e que você não precisa de Deus. Então você vai se enganando, vai criando situações para enganar você mesmo. Por isso que o arrependimento é uma atitude fundamental, né? Porque ela destrói o auto-engano, né? Sem dúvida. Se a gente não entender que a gente precisa se arrepender e confiar nessa provisão de Deus na cruz e no seu perdão, a gente fica um pouco perdido. Pastor, muita gente, recentemente, né, com o falecimento do Papa Francisco, muita gente, né, expressou, né, trouxe suas condolências, mas também expressou algumas qualidades do Papa, né, como ele era um homem gentil, sorridente, simples, acolhedor. Algumas até falaram praticamente o vovô do mundo, né? Aquele perfil do vovô, né? E a gente pode perceber, né, que, claro, isso tem a ver, nós como cristãos temos essa fama mesmo, de sermos educados, pacientes, generosos, trabalhadores, tranquilos, gente boa, né? Cristão é gente boa, via de regra, né? Tudo isso porque a gente diz, né, que a gente recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador. É um fruto dessa experiência com Cristo. Mas pensando agora em tudo que a gente está conversando aqui, inclusive sobre a questão do auto-engano, né? Será que essas atitudes, por si só, elas são uma prova cabal, absoluta, definitiva, de que nós realmente cremos em Jesus? Ou é possível, pastor, viver tudo isso, né? Um indivíduo socialmente aceito,
com características sociais agradáveis. Será que é possível viver tudo isso e ainda assim não conhecer Jesus de verdade? O evangelho, ele nos torna pessoas absolutamente diferenciadas, né, do ponto de vista da sociedade e do mundo, né? A gente pode ser uma pessoa amável, né, e não ser salvo. Caramba, hein? Então, tem muita gente, às vezes, na própria sociedade, que são pessoas muito educadas, muito boas, mas elas não conhecem Jesus. As pessoas podem ser uma pessoa de bom comportamento e não conhecer Jesus. Elas podem ser uma pessoa ética nos seus processos de vida e, de fato, não saber ainda quem é Jesus. E a gente pode até ser um cristão de reputação, mas está muito longe da cruz de Cristo. É por isso que Jesus, ele convida as pessoas a irem a ele, né? E ele Vinde não, a mim, né? Vinde a mim. Ele não fez isso só com pessoas que eram pecadoras, assim, num sentido moral, né? Ele convidou pessoas que tinham dificuldades de entender isso. Elas se achavam pessoas boas e, de fato, algumas delas eram. A gente pode lembrar, por exemplo, do moço rico, É verdade. né? Ele fala, olha, eu cumpro todos os mandamentos, né? Só tem um que eu não estou cumprindo. Ele só faltou dizer isso. É porque eu sou muito ambicioso, eu quero muito, se for necessário, Não abrir mão de nada, não né? quero abrir mão de nada, sou muito... eu quero garantir a minha vida pelo dinheiro, né? Então, ele estava, moralmente, ele estava muito bem respaldado, né? Mas ele não sabia o que era a vida eterna, nem quem era Jesus, e por isso ele se entristeceu quando Jesus propôs para ele que ele abrisse mão daquela idolatria que estava no coração dele. A fé verdadeira não se mede apenas pelo comportamento externo, mas pela transformação que acontece no nosso coração, e ela é definitiva. Ela começa um processo de transformação, é fruto de um encontro real com Jesus. Ela traz arrependimento genuíno, traz obediência. E Jesus não morreu apenas para nos tornar pessoas gentis e boazinhas. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Ele não morreu para nos livrar da vida eterna e trazer para nós uma vida saudável. A gentileza, a bondade, o gesto respeitoso, essas coisas, elas são consequência da nossa vida cristã e não o centro do evangelho. O centro do evangelho é a cruz de Cristo, né? Que ela não é uma... Assim, a cruz, ela não é uma escola, né, de boas maneiras. É o contrário. Ela é uma escola de tratamento da nossa alma, às vezes violento, porque nós não queremos a cruz. Nós nunca queremos a cruz. Nós só vamos para a cruz quando cremos que Jesus Cristo nos leva até lá. Senão a gente não tem condição de suportá-la. É o lugar onde os pecadores são transformados, são mudados. É ali aos pés da cruz. É você viver como alguém do bem, né? Ou como alguém rendido a Deus. Qual que é a opção que a gente tem, né? Então a opção para a gente é Cristo. Não tem solução. As pessoas ficam tentando fazer atalhos, tentando fazer caminhos. Eu vou ficar bonzinho, eu vou ficar legal. A pessoa fica um dia, né, 2, 3, daqui a pouco aquele vulcão que todos nós temos dentro de nós, ele começa a se manifestar de novo. E se você não vai para a cruz, isso nunca vai ser tratado. Você vai estar sempre nesse ciclo de ser bonzinho hoje e manifestar sua maldade amanhã de forma cada vez mais agressiva. Então esse jogo, ele não procede de Deus. Com Cristo é assim, eu estou sempre num processo de crescimento.
Antigamente, eu vou falar uma palavra aqui que os jovens não conhecem. Antigamente a gente falava que era santificação, Sim. né? Que é esse processo de mudança interior, para daí ir mudando o comportamento, mudando as atitudes, De dentro para fora, de né? dentro para fora do coração. Então eu posso montar na minha vida um design de impressão assim, que impressione as pessoas, mas aquilo impressiona num lugar, não impressiona no outro, impressiona socialmente, mas não impressiona interiormente. Então a salvação é uma transformação diária e todos os dias da nossa vida. Muito bom. Bem, gente, você está acompanhando o nosso podcast, o 8º episódio da série Seguir Jesus, com o tema Crer em Jesus, mais que religião. Então, compartilha se você está gostando de ouvir aqui, de pensar, refletir sobre a essência da fé cristã. Por favor, compartilhe esse vídeo, o link dele com outras pessoas. Faça os seus comentários no chat aí do YouTube. Compartilhe também para outros no Instagram. Enfim, nos ajude a levar essa mensagem, a levar essa conversa, essa discussão, essa conversa honesta, verdadeira, sobre quem é Cristo. Bem, nós já falamos que não é pela sua frequência e envolvimento numa igreja local que você, de fato, se torna cristão, se torna uma pessoa que crê em Jesus. A gente já falou também que não é pelas emoções, necessariamente, que você tem um testificado de que crê em Jesus. E também não é pelo simples bom comportamento, pela moralidade aceita socialmente, que você tem uma garantia de que você tem uma fé verdadeira em Jesus. A gente podia falar também, pastor Nama, sobre essa pretensa compreensão de que basta você ter uma crença correta para que você tenha uma fé em Jesus. Então, se você tem a doutrina certa, se você tem a compreensão certa sobre as coisas, significa que você, de fato, ama Jesus e segue Jesus. Não necessariamente, né? Não necessariamente você concordar com algumas coisas sobre a fé cristã significa que você tem uma experiência com Cristo, né? Eu me lembrei de um exemplo comum e que é até trágico hoje, são os que estão chamando de traficantes evangélicos nas favelas. Não sei se você já ouviu, né, sobre isso, tem até livros sobre isso. Então eles comandam, né, por meio do tráfico, eles comandam as coisas em determinadas favelas e eles colocam a cruz judaica lá em cima, né, das torres, e eles destroem terreiros de macumba, porque eles acreditam que eles estão sendo enviados por Jesus ali para limpar, digamos assim, as coisas, né? E eles creem que Jesus é o Senhor, né, entre aspas, mas eles não entendem de fato o que Jesus os desafia a fazer, né? Então, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre essa questão de crença e fé, né? Você também estudou muito teologia por muito tempo, ensinou a palavra, ensina a palavra. O que você percebe desses erros mais comuns que a gente tem a diferença entre crença e fé? Olha, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, falar de algumas crenças Claro. que estão presentes aí no mundo evangélico, né? Eu acho que existem crenças equivocadas e distorcidas, né? Então, por exemplo, quem tem fé verdadeira não sofre. Então isso é uma crença, e isso não é o que a palavra de Deus ensina. Isso é falso. Toda a Bíblia mostra que até os justos sofreram, né? Jó, Paulo, o próprio Jesus, né? Elias, Moisés, todos sofreram. Então, você crer não impede o sofrimento. Isso faz parte da vida. Do ponto de vista cristão, o que a gente deve fazer com o sofrimento? A gente deve aproveitá-lo, né, vamos dizer assim, no bom sentido, e colocá-lo numa perspectiva da fé, né? Outra crença. Crente de verdade é próspero financeiramente, né? Então, por exemplo, o meu avô, ele foi um homem crente. O meu pai era um homem crente. O meu pai morreu muito, muito jovem, né? E o meu avô,
ele não foi uma pessoa rica, ele teve uma fase em que ele foi rico, mas depois, não rico, mas um proprietário de uma terra. Depois ele perdeu tudo, por circunstâncias até agressivas e violentas em relação a ele. Agora, ele não foi próspero financeiramente. Hoje, as pessoas elas confundem crer em Jesus com ser próspero financeiramente. Sim. Isso é falso, isso é aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, que distorce o evangelho. Uma terceira crença: se algo ruim aconteceu é porque a pessoa deu brecha. Nem sempre. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida por outras razões. O sofrimento pode ter muitos motivos, mas nem sempre ele está ligado ao pecado de ordem pessoal. Uma tragédia, por exemplo, que alcança a cidade, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, aquilo lá não é por causa do pecado pessoal de alguém, né? Aquilo tem a ver com o pecado estruturado na sociedade. A conjuntura de fatores. A conjuntura tem a ver com a soberania de Deus, né? Os propósitos de Deus. Uma quarta crença: a bênção é sinal de que Deus está comigo. E isso também não necessariamente, nem sempre Deus abençoa, mas às vezes ele disciplina a gente e isso faz a gente confundir as coisas. E a disciplina já é uma bênção, né? E a disciplina é bênção, mas a gente acha que não é. Então isso é crença, né? Isso não é fé. Ir à igreja regularmente garante a salvação. Isso é falso. Há muitas pessoas que confundem frequência da igreja com ter vida eterna. Isso não tem nada a ver. A frequência da igreja é por outros motivos. A gente deve frequentar a igreja por outras razões, mas não para garantir salvação. Agora, além dessas crenças, né, que eu coloquei aqui como sendo distorções da fé cristã, a gente tem crenças populares, mas sem nenhuma base bíblica e que estão presentes na mente das pessoas. Que a gente acha que é, né? Que a gente começa a achar que é da Bíblia. Até tem versículo para justificar. Um deles, assim, por exemplo, a gente ouve sempre assim: Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. E isso não tem base bíblica, né? Isso não está na Bíblia. Deus pode permitir cargas pesadas para que a gente aprenda a confiar nele e não na nossa força. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Né? Então, Deus trabalha a nossa vida de muitas maneiras. Outra que a gente ouve as pessoas dizerem: aceite a Jesus e a tua vida vai estar resolvida, né? É o suficiente para você, é você aceitar Jesus. Primeiro, que esse conceito de aceitar Jesus, ele é muito confuso, né? Confuso. Às vezes parece que é só verbal, né? E a Bíblia não fala de aceitar Jesus, não tem esse versículo na Bíblia. A Bíblia fala de crer e seguir Jesus. Aceitar sem arrependimento, né, que é sem crer e sem seguir, né, não vai provocar transformação, que é o que a fé em Cristo promove. Outra aqui, crença popular sem base bíblica. Subir no monte é mais poderoso do que orar em casa, né? Então, há uma popularidade, uma coisa assim colocada, que se você vai a uma montanha, você sobe no monte, então aí você vai ter mais acesso a Deus, ou alguma coisa assim. Não há lugar mais sagrado do que outro. Na Bíblia não tem. Você pode conversar com Deus onde você estiver, e as pessoas estão perdendo isso, porque as estratégias são tão fortes que elas começam a achar, como achavam antigamente, que Deus só está presente no templo, né? E isso é uma coisa louca. Eu fico pensando como é que as pessoas afirmam que creem em Jesus e elas começam a reverenciar um lugar, né? A palavra de Deus é tão clara: não há lugar sagrado. Deus ouve aqueles que são quebrantados de coração e faz isso em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver nos vendo agora, você pode ajoelhar onde você estiver e buscar a Deus com sinceridade, que você vai ser ouvido. Inclusive, muitas das mensagens de Jesus foram fora do templo, né? Exatamente.
A Bíblia diz assim que o nosso corpo é o templo do Espírito. Ou seja, né? não tem essa limitação mais, né? Não, Essa não divisão existe geográfica, isso. né? Então, Deus está presente onde aqueles que creem nele estão presentes. Porque nós somos morada dele, somos vasos, né? Que guardam a vida de Jesus. E só para a gente encerrar essa parte aqui, porque existem outros, ungir objetos afasta os demônios, né? A Bíblia também não ensina isso. Então as pessoas, não, eu quebrei os objetos, eu queimei os livros, eu joguei fora, então os demônios não estão mais presentes. Isso pode ter um efeito na memória de uma pessoa que ligou aquilo a cultos demoníacos e tal. Mas isso não quer dizer que os demônios não habitam em objetos, eles habitam na mente e no coração das pessoas. E o nome de Jesus é que nos dá essa autoridade espiritual para a gente viver uma vida que agrada a Ele, né? Isso soa mais como animismo do que como cristianismo. Exatamente, né? Isso tem mais a ver com você atribuir a objetos, divindades, né, do que propriamente você crê em Jesus. Então são muitas crenças populares, né, que tratam dessa questão aí. Muito bom. Bem, gente, você está percebendo aí, né, que a gente precisa muito de discernimento de Deus para nos ajudar nessa jornada, ajudar a caminhar diante desse mundo cheio de enganos, de auto-enganos, né, e que tentam usurpar de Jesus a soberania, o senhorio dele no nosso coração. A gente já chegando ao nosso final da nossa conversa aqui, pastor, eu fiquei pensando também quando que eu percebi que a minha fé precisava ser mais do que religiosidade, né? Então, me lembrando um pouco da minha própria história, até queria que você falasse um pouquinho da sua. Eu fui criado numa igreja evangélica, meu pai era um líder de uma igreja evangélica. Eu fui criado nesse contexto, né? No contexto de ir à igreja, de ouvir a Bíblia, de cantar, né? Mas no meu coração, o que me movia era a necessidade de aceitação junto às pessoas. Né? Eu era uma criança pobre, né? Virei adolescente. Então essa necessidade de ser aceito pelos outros era maior do que uma entrega a Jesus naquela jornada, mesmo que eu frequentasse uma igreja e tudo mais. Foi quando eu me vi num lugar longe da minha família, um lugar vulnerável, em que eu precisava enfrentar muitos desafios como um jovem, né, entrando numa universidade, que eu comecei a me deparar com a necessidade de fato, entregar toda a minha vida a Jesus, entregar todo o meu ser. Eu cria em Jesus, mas eu precisava fazer essa entrega, né? Então, para mim, foi um marco essa diferença entre a religiosidade e a fé. Foi quando eu fiz essa entrega do meu coração a Jesus e esperei nele essa jornada sendo moldada na minha vida. Então eu deixei de ser aquela pessoa que buscava um status, buscava uma fama, para viver a experiência verdadeira da fé em Jesus, né? Sei que muita gente que vai ouvir esse podcast também tem a sua própria história, né? Tem a sua própria jornada, e alguns estão buscando também essa experiência, essa jornada, né, com Cristo. E você, pastor, como você vê essa questão? Você tem alguma história para contar, alguma experiência ou algum conselho para nos dar a respeito disso? Primeiro assim, né, eu me converti num contexto assim muito impactante, até emocional, né? E isso me fez assim ter um desejo muito grande, né, de conhecer a Jesus. Então eu entrei num processo assim de busca, né? Porque o impacto foi tão grande que eu mesmo fiquei muito assustado com tudo aquilo, né? Eu falei, mas e agora? O que eu faço, né, com isso que eu estou vivendo? E eu então comecei. A primeira coisa que eu fiz foi começar a ler a Bíblia. Que bom. Né? Especialmente o Novo Testamento. E isso foi me trazendo assim a uma certa consciência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ir em tudo quanto era tipo de reunião evangélica que tinha na época. E na época estava tendo um movimento muito forte, dizendo que a igreja estava sendo avivada. Então havia muitas reuniões de oração e eu ia muito a essas reuniões. Eu matava a aula,
né? E um terceiro movimento que para ir nas reuniões, né? E um terceiro movimento que eu fazia era eu estar com os jovens que também estavam começando a viver aquela experiência. E esses jovens, eles tinham uma atitude assim muito definida, que era o seguinte: nós fomos chamados por Deus para pregar o evangelho para as pessoas. Então eles se reuniam nas praças e eu ia junto e a gente pregava o evangelho. Primeiro a gente cantava e tal, fazia algumas coisas assim, e depois a gente tinha alguns que eram artistas, então eles trabalhavam com isso, e a gente fazia isso, cantava, fazia uma reunião e pregava para quem chegava ali. E depois a gente ia pessoalmente falando com as pessoas. Uhum. Então, essas experiências da gente falar pessoalmente com as pessoas traziam reações as mais diversas. Sim. Então, esses três processos, leitura da palavra, a frequência das reuniões de oração e esse envolvimento missionário, foi me fazendo assim, e entendendo melhor o que era o evangelho e o que não era o evangelho. Então, a leitura da palavra foi me equilibrando. Porque as reuniões de oração, elas eram muito emocionais, elas tinham, né, e assim, a gente fazia jejuns, né, diariamente, a gente ia numa reunião, se ajoelhava e vinha aquele mundo de pessoas querendo orar para a gente ter determinadas experiências, né? E eu ficava orando e aquilo ia me confundindo mais, até que chegou um momento em que eu comecei a entender melhor, né? E eu fui me maravilhando com a palavra de Deus e fui percebendo que na palavra de Deus tinha uma sabedoria, tinha um equilíbrio, tinha uma percepção clara. E depois, essas experiências que eu fui tendo, eu fui encontrando alguns, vamos dizer, apoios bíblicos para que algumas delas ficassem claras que não eram provenientes da palavra de Deus, que elas não procediam, que elas não faziam sentido, que aquilo era humano. Então eu fui equilibrando essas situações. Então eu vivi, por exemplo, experiências de expulsão de demônios, né? Que não é esses demônios programados que a gente vê aí na TV, né? Eram coisas assim inacreditáveis. Até hoje eu nem conto, né? Porque isso é coisa tão forte, tão presente, tão verdadeira, tão clara para a gente que era demônio, que a gente não tinha dúvidas, né? E isso a gente encontra respaldo bíblico para mostrar. Mas eu fui aprendendo também que havia surtos psicóticos, né? E eu fui aprendendo com a palavra e com a experiência a ir diferenciando essas duas coisas. E isso foi trazendo cada vez mais encantamento com as coisas de Deus e mais paixão pelas coisas do Senhor. Que a gente não precisa ser uma pessoa irracional para crer em Jesus, ou que a gente crendo em Jesus a gente não se torna uma pessoa irracional, uma pessoa que não tem equilíbrio nas coisas, e que a gente também não pode ter uma fé, né, que não transcenda aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Então eu fui aprendendo, fui vivendo essa experiência. Então eu acho assim que a gente aconselharia as pessoas a caminharem por aí, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de, vamos dizer, de colocar em prática a sua vida cristã. Uma vida de missão, né? De missão. Muito bom, gente. Então, nós estamos chegando ao nosso final do nosso podcast, mas antes de terminar, a gente vai ouvir mais uma vez uma palavra final do pastor Naaman com a pergunta que é a pergunta básica desse podcast, né, pastor? Que é a seguinte: o que é verdadeiramente crer em Jesus? Olha, essa é uma pergunta que ela tem alguns fundamentos bíblicos e ela é muito difícil da gente esclarecer às pessoas. Ela não é uma coisa tão fácil. Como eu disse, existe um caminho para a gente crer em Jesus. E ele mesmo diz, né? Primeiro,
aqueles que se arrependem e que creem em mim, esses terão a vida eterna. E esse é o caminho. Agora, como é que isso vai acontecer? Eu não sei muito bem, porque eu não tenho esse... Deus trabalha de forma maravilhosa e criativa na vida de cada pessoa. Eu tenho certeza, como você, Lissandra, acabou de colocar, como é que Deus trabalhou a sua vida. Mas quem está nos vendo vai viver uma outra experiência diferente dessa, né? Porque Deus já está trabalhando no coração de quem está nos vendo. E é isso que é maravilhoso. Ninguém vai ouvir essa palavra aqui se ele não tiver, de alguma maneira, um coração sensível a Deus, né? Não importa qual seja os motivos e a forma como ela está se aproximando. Eu posso dizer daquilo que eu vivi. Quando eu criei em Jesus, eu criei porque criei. Eu não sei direito o que eu criei, né? Só sei que foi assim, né? Foi assim. Eu criei porque, de fato, eu acreditei que Deus estava tocando a minha vida. Eu criei porque era maravilhoso e eu percebi que crer é algo fantástico. Você tem um Cristo para você confiar, você saber que ele morreu por amor a você, para perdoar os seus pecados, para arrancar do seu coração as tuas dores, as tuas amarguras, os teus sofrimentos, as tuas angústias, tuas preocupações, e te acalmar e te fazer um ser humano confiante, não em você, mas nele. Saber que antes da gente chegar aqui, por exemplo, para fazer esse podcast, ele estava aqui. Amém. Né? Ele já se fazia presente aqui. Saber que quando eu sair daqui, enquanto eu vou atravessar a rua, não importa o que acontecer comigo, ele está comigo. Isso foi maravilhoso. Como eu disse anteriormente, logo depois eu comecei a lidar com a palavra de Deus. E aí eu fui ficando encantado com aquilo. E cada vez mais eu queria conhecer, saber, entender quem era Jesus. E foi interessante que eu não tinha... Como eu vim assim de um... Era jovem e a gente, naquela época, a gente elegia alguns heróis da gente, né? Eu tinha alguns heróis, né? Então, vamos dizer, os Beatles, né? Então era uma música assim que eu gostava de ouvir, que eu admirava, né? A postura deles, as atitudes deles, né? Depois o Che Guevara, né? Então você ficava impressionado, o cara médico, abandonar tudo na minha cabeça naquela época para cuidar dos pobres, né? Que coisa incrível. Então aquilo tudo preenchia a minha mente. E agora, quando eu creio em Jesus, o impacto agora era: quem é Jesus? Ele agora é meu herói. Como é que ele é? Como é que ele vive? O que que ele fez? E eu percebi que ele era muito maior do que qualquer anjo, qualquer herói, qualquer pessoa. Era algo maravilhoso. E isso foi me encantando. Então eu ia para a Bíblia e eu ia para querer entender e compreender mais, cada vez mais, quem era Jesus. E aí, com o tempo, eu comecei a tratar isso assim de uma forma desejosa, e até hoje eu continuo assim. Eu continuo lendo a palavra de Deus, eu continuo amando as coisas de Deus, eu continuo querendo conhecer Jesus, né? Até outro dia alguém perguntou para mim assim: pastor, mas o senhor já sabe muito. Jesus é inesgotável, ele é maravilhoso. Eu criei apenas por causa de Jesus. Foi isso. Então eu quero convidar você, creia por causa de Jesus, creia por causa dele, confie nele, acredite nele, coloque a sua vida nele, defina-se por ele, viva para a glória dele. Esse o meu convite para você. Amém, amém, muito bom. Bem, gente, é isso, é sobre Jesus, sobretudo sobre Jesus, não é sobre a nossa moralidade, não é sobre a nossa emoção, não é sobre as nossas crenças, não é sobre a nossa capacidade de projetar, de fazer coisas bonitas, extraordinárias, né? Não é a nossa capacidade de ser um bom marido, um bom pai, né? Não é sobre a nossa beleza, o nosso corpo, é sobre a base de toda a estrutura que a gente pode ter de bem-estar, felicidade, satisfação e completude, que é Jesus Cristo, que veio, morreu por nós, entregou sua vida por nós,
ressuscitou, venceu a morte, para que pudéssemos morar, para que ele pudesse morar completamente, definitivamente em nosso coração, até a consumação dos séculos. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Estamos finalizando o nosso podcast aqui nos estúdios do Zanetti Studios, e mais uma vez pedimos que você que nos acompanhou compartilhe esse podcast, não somente esse podcast, mas compartilhe todos os podcasts da série Seguir Jesus. Esse é o 8º episódio. Compartilhe com as pessoas, curta, mostre para as pessoas, fale sobre o podcast, coloque no seu grupo da família o link, no seu grupo da igreja, e converse. De repente, a partir do podcast, você vai marcar uma conversa, um café, e conversar sobre esse assunto com outras pessoas, tá bom? Pastor, finalizando aqui, né, a gente podia deixar como oração aqui para quem está nos ouvindo, o Pai Nosso, né, que é uma síntese de tudo que a gente está falando, né? Quer dizer, seja feita a sua vontade, né, assim na terra como no céu, né? Então, assim, essa abordagem de que a vontade de Deus é a vontade principal, né? Sim, Lissandre, a gente pode deixar essa oração, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Eu acho que seria interessante que as pessoas o lessem. E eu quero dizer para as pessoas que o nosso próximo episódio serão sobre os benefícios que a gente tem de seguir Jesus ao longo da nossa vida. É isto. Muito bom. Valeu, gente. Um abraço para todos. Deus os abençoe.